pessoal, neste vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre rotas e vamos avançar também na construção da aplicação, né, que é um dos objetivos dessa série. Então, como vocês podem observar, no vídeo anterior nós definimos uma rota, colocamos caminho, parâmetro obrigatório, opcional, valor padrão para esse parâmetro, que era string vazia, e etc. Entretanto, uma informação que não foi falada no vídeo anterior, eu gostaria de ressaltar, é o seguinte, ó. Esse route, get, ele já traz um indicativo para a gente do verbo HTTP que essa rota suporta. Então, requisições do tipo get para essa rota, passando nesse parâmetro, vão ser tratadas, né, nesse ponto, e essa é a lógica implementada, né, para essa requisição, para essa rota. Só que a gente tem vários outros verbos HTTP que o Laravel suporta. E aí, já para adiantar um pouco o desenvolvimento da aplicação em si, eu vou criar aqui uma série de rotas, vou ignorar essa do dashboard por enquanto, e nós vamos ter duas rotas aqui, que aí eu chamo a atenção para a definição dessas duas rotas, que são a rota de login, get, tá? E a rota também para login, tá? Post. Então vamos lá, function. Bem, tá aqui, né? Beleza, nós temos aí essas duas rotas, elas não vão fazer absolutamente nada, porque dentro do corpo das funções aí não tem definição nenhuma do que elas deveriam fazer, mas a gente já pode colocar também aqui. Então eu vou adiantar que essa primeira rota, get, aqui para login, ela vai retornar um formulário, então, que está dentro dessa pasta que eu vou criar e explicar um pouco melhor também, né, o porquê dessa string separada por ponto e etc. E aqui nós vamos processar o login de usuário. Tá? Em primeiro momento nós vamos simular que a pessoa já está logando, né? Depois aqui vai entrar mais algumas informações importantes aqui. Se eu tentar acessar a aplicação agora, né, notem que o servidor está aqui rodando e nós vamos ter, por exemplo, aqui as rotas definidas. Observem que nós vamos ter um problema. Primeiro que nessa primeira página nós quebramos algumas coisas aqui, porque eu estou tentando criar links para rotas que já não existem mais, né? Então eu preciso corrigir isso primeiro, né? Isso é muito comum. Vou corrigir aqui, comentar, né, para que eu possa acessar a página tranquilamente. Tá? Salvei. Vamos lá. Tá, deixa eu remover que ele está fazendo um comentário aqui, mas não é um comentário suportado pelo template. Ó. Outra observação interessante, pelo menos nesse caso. Aqui ele está tratando como sendo PHP. Né? Eu não tenho a extensão adequada desse VS Code, e aí já vou aproveitar, né, no embalo aqui de corrigir esse problema, que é o seguinte: instalar essa extensão do Blade, vou habilitar algum problema que deu aí de confiança na extensão. Vou habilitar, confia, né? E vamos seguir em frente. Então, beleza, tá aqui. Já habilitei. Notem aqui, ó, no canto inferior direito, perto da palavra Go Live, né, da expressão Go Live, tem aqui Blade. Então, a partir desse momento que eu tenho essa extensão habilitada novamente, algumas coisas mudaram aqui. Ó. A forma como ele está fazendo o comentário é diferente, né? Deixa eu comentar aqui. Então, o comentário em um template Blade, ele é diferente do comentário em HTML. E isso foi o que causou o erro que vocês estão vendo aqui. Ó. Agora, nós não vamos ter mais problema, né? Mas também não temos mais os links, porque era link para coisa que não existia. Mas voltando na resolução desse problema, que pode acontecer a qualquer momento, né? Inclusive foi interessante acontecer agora. Nós temos aqui duas rotas. Primeiro ponto, eu consigo acessar a rota login, tá? Só que ela vai dar um erro, que é dizendo que essa view que eu estou tentando retornar não existe. De fato, não existe, não criamos e não vai aparecer do nada aí. Aqui nas views, na pasta resources, eu vou criar uma pasta chamada auth. Essa pasta vai ser o local onde eu vou guardar as páginas relacionadas a essa questão de cadastro, login de usuário, etc. E aqui nós vamos ter o login.blade.php. Você pode ter percebido, né, nós temos um padrão aqui que é facilmente reconhecível lá na view. Essa função view ela vai sempre procurar os arquivos dentro de views, em resources, né, recursos e views. E essa palavra .login, tá, aqui auth, é a pasta dentro da pasta views, onde eu posso encontrar o formulário. Então, a última palavra aqui vai ser um template e o que vier anteriormente, separado por ponto, vai ser pastas e subpastas se você tiver uma organização dessa natureza. No caso aqui, nós só temos uma pasta e o arquivo, beleza? Agora, o erro que está no navegador vai ser resolvido
né, retornando uma página em branco, porque o nosso login está em branco. Ok? Então, beleza. Temos isso aí já definido. Agora, voltando para as rotas, para a gente não perder de vista o que importa, notem que eu tenho duas rotas definidas com o mesmo caminho. Mas, na definição dessas rotas, a gente vai ter os verbos HTTP aqui, tanto get quanto push, fazendo a diferenciação delas, né? E isso precisa ficar claro por quê? Porque se você, por exemplo, definisse logo abaixo da primeira rota uma rota login, também get, por exemplo, tá? E colocasse aqui no corpo dessa função para retornar um string, vou botar até aqui o texto, né? Redefinição de rota. O que vai acontecer é que quando esse arquivo for lido, para gerar as rotas existentes e ficar disponível para acessar, ele vai criar a rota login e depois vai criar uma nova rota login com uma outra implementação e você perde o que foi definido aqui na linha 23. Ele sobrescreve, basicamente. E aí, se eu acessasse agora, por exemplo, eu vou ter lá redefinição de senha. Isso é muito problemático quando a gente está criando as rotas, porque você pode perder bastante tempo achando que é um erro na sua lógica, enfim, na sua implementação, e nada mais é do que, claro, é um erro também, mas é só um detalhe aqui por falta de atenção mesmo. Então, tem que ser post para eu poder diferenciar, tá? Nesse caso, quando elas têm um caminho igual. Mas o que vem um novo questionamento aqui é o que esse post está fazendo aqui. Esse post, pessoal, está lá, né, dentro da definição do HTTP. A gente tem as rotas que fazem requisições get, temos rotas que fazem requisições post e temos outros verbos PHP, mas a gente vai tratar desses dois. Então, em geral, quando a gente não quer mandar uma informação lá o URL, por exemplo, senhas e etc., vocês podem dar uma consultada no Google rapidamente aí sobre isso, a gente usa post. E isso é interessante quando a gente está trabalhando, por exemplo, com o envio de formulários, com senha, e-mails e outros dados para a aplicação. Então, essas duas rotas elas vão ser complementares. Uma eu vou acessar o formulário da aplicação e a outra eu vou acessar, né, eu vou realizar de fato o processamento dessas rotas. Tá? Então, sem muitas delongas, vamos fazer uma implementação bem rápida aqui para a gente ver isso funcionando. Tá? Vou botar aqui o título da página do login, vou botar um formulário. Tá? Esse formulário vai ter uma ação, vou explicar isso também. O método desse formulário vai ser post. Tá? Pronto, aqui está só um cabeçalho para a gente indicar que está fazendo login. Eu vou botar somente inputs, tá? Depois a gente pode gerar isso, fazer direitinho, tá? Então tá e-mail, o ID eu não vou usar agora, vou botar um placeholder aqui para ficar mais fácil a gente compreender e vou colocar outro input aqui de senha, tá? Deixa eu procurar aqui, pronto. Password. E não vou colocar rótulos para adiantar o trabalho. Então, beleza. Ops, está aqui. Pronto, enviar. Ok, o formulário está quase todo pronto. Deixa eu remover isso aqui para evitar causar algum erro. Quando eu acesso o login, vocês vão notar que nós temos aqui o formulário do login. Isso aqui não vai para lugar nenhum. Tá? Aqui primeiro porque ele já está aplicando aí uma validação do tipo de e-mail. Né? Então, vamos colocar aqui alguma coisa assim. Então, beleza. Não vai para lugar nenhum. E aí, esse erro é interessante porque é o seguinte, ó, tem um tipo de ataque, vou deixar o link na descrição aí do vídeo, que a gente consegue prevenir ele através, né, no Laravel e no template display, colocando essa tag aqui, CSRF, e aí quando a gente faz isso, a gente consegue, por exemplo, né, ser capaz de enviar o formulário. Então eu consigo enviar, só que esse formulário ele vai ser enviado para lugar nenhum, tá? Mas o fato é, o erro 419, página expirada, etc., é devido a esse mecanismo de segurança que a gente tem aqui. E aí um detalhe interessante é que quando você coloca a tag aqui, e nós vamos inspecionar o formulário lá no HTML, que é gerado, ele vai incluir um campo adicional com um valor para um token que o servidor gera. E a partir dessa informação ele consegue, né, prevenir, ou tentar prevenir pelo menos, algum tipo de ataque que intercepte essa requisição e altere alguma informação ou capture alguma informação, ou enfim, faça alguma manipulação indevida desse formulário até que ele chegue no servidor. Isso graças a esse token que aparece aqui como um input escondido. Né? Se eu retirar a tag, por exemplo, aqui, ó, vocês estão vendo aí no código, né? Se eu retirar a tag, cadê? Pronto, aqui. A gente vai ter isso aqui. Ó. Deixa eu atualizar. Ó, a tag desaparece do conteúdo do HTML. E se você for enviar lá, ele vai dar página expirada. Tá? Deixa eu alterar isso. Pronto. Então, beleza. O ideal é sempre colocar, porque senão não vai nem passar
pela validação lá do servidor. Mas, caminhando mais aqui, né, no nosso trabalho, nós vamos ter o seguinte. Esse action do form eu preciso indicar para onde esse formulário vai. E aí, voltando para as rotas, novamente, a gente tem que elas duas são complementares, essas que eu defini aqui. E aí nós vamos ter pegar o formulário e processar esse formulário. E para processar esse formulário, nós vamos precisar enviar ele para uma rota. Eu vou usar a URL que está lá, tá? Não preciso usar o nome da rota, até porque eu não defini um nome de rota aqui. Fica opcional aí para a gente definir, por exemplo, né? Já vou colocar aqui que o nome da rota poderia ser login. Então, o que não pode acontecer, pessoal, é você definir duas rotas com o mesmo nome, tá? Porque aí realmente não tem como diferenciar. O caminho sendo igual, que é o /login aqui, é possível diferenciar pelo método get e post, mas nomes tem que ser um só para cada rota. E aí, beleza. Uma vez que eu enviar o formulário aqui, tá, para o usuário, quando chegar lá no servidor, em algum momento, essa rota aqui vai ter que ser executada, né? Especificamente a ação dela, para processar o que de fato tem que ser feito. E aí nós vamos ter o surgimento de um elemento adicional aqui, que é, eu já vou importar, Illuminati, HTTP e o request. Pronto, vamos ver se dá certo aqui. Às vezes eu acabo importando um request que é o mesmo nome, mas sendo para outra finalidade. Beleza. Então, eu vou injetar, né, conceito novo aí, injeção de dependência. Tá? Injeção de dependência. Que é injetar esse request aqui. O que vai ser legal nessa história toda é que eu não preciso instanciar, né, criar um objeto dessa variável request, porque o framework, quando ele recebe a requisição, ele é capaz de pegar os dados da requisição, criar o objeto e injetar nessa função aqui, para que aqui dentro você tenha acesso a esse request e faça alguma operação com ele. Por exemplo, resgatar os dados que a pessoa enviou no formulário. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Primeiro eu vou pegar o e-mail da pessoa, né, que ele digitou, e aí eu tenho algumas maneiras de pegar essa informação. Em primeiro lugar, através, né, desse key. Esse key aqui, pessoal, ele está relacionado com o input que você definiu. Então, se eu estou enviando esse formulário, esse name que eu defino aqui, ele pode ser usado lá na hora que você for resgatar o campo, né, resgatar a informação do campo e usar ele de alguma maneira. Então, já peguei o nome e posso pegar a senha também, tá? Aqui. Então, eu posso fazer isso aqui. Ó. É uma outra maneira também de resgatar esse dado que o usuário enviou. E nesse caso, eu vou retornar apenas um string contendo o e-mail. Tá? Vou concatenar isso aqui. Então, os 3 separadores e a senha. Né? Então, na prática, isso aqui não está muito interessante no sentido de que eu vou enviar os dados e vai aparecer na tela. Né? Mas pegar essas informações aqui é crucial, porque a gente vai depois validar isso lá no banco de dados, para saber se o usuário está logado, ou se o usuário é realmente um usuário do sistema. Então, testando aqui, tá, a aplicação, quando eu mandar um e-mail aqui, por exemplo, né, nós vamos ter isso aqui. Ó. Enviei a informação e realmente ela foi capturada lá na requisição para esse método aqui, tá? Agora imagine o seguinte, né? Até aqui a gente fez as duas rotas com caminhos iguais e etc. Um outro detalhe curioso dessa rota login do tipo post é que, primeiro, se ela fosse algo como login valida, por exemplo, só um exemplo, depois eu vou remover esse valida. Se você tentar acessar essa rota diretamente lá no navegador, você vai, primeiro eu vou colocar ela maiúscula aqui, tá? Ó, observem que quando eu tentei acessar login valida, você vai receber essa mensagem. Tá? E basicamente ela diz o seguinte, você está tentando fazer uma requisição do tipo GET para uma rota que está bem claro aí, bem definido que ela é do tipo POST. Então é um erro muito comum que você deve evitar a partir de agora, né? Quando for trabalhar com a definição de rota POST e GET. Mas eu vou corrigir aqui novamente o login de usuário e nós vamos lá para definição da rota correta e aí, beleza, vai estar tudo funcionando. Então, pessoal, nesse vídeo aqui, né, a gente já conseguiu avançar um pouco na definição das funções da aplicação, né? Começar pelo login do usuário. E aí, nós tivemos a definição de duas rotas, get e post, que são complementares. Né? Vimos também a injeção de dependência aqui com o objeto request, que é importante mencionar isso. Essa técnica de inserir coisas aqui como parâmetro da função, sendo que o próprio framework vai lidar com o fato de gerar o objeto. Né? Isso aqui é a injeção de dependência, que o framework usa bastante. E nos próximos vídeos nós vamos aprofundar ainda mais esse exemplo aqui.